Tu conhece o filme O Drama? Esse filme de 2026, que estreou hoje nos cinemas de todo o Brasil, ele foi escrito e dirigido por Christopher Borgli e é mais uma produção aí da A24, trazendo a Zendaya e o Robert Pattinson, né, nos papéis principais, como a Emma e o Charlie. E o filme, ele conta a história de um casal que, faltando poucos dias para se casarem, eles acabam tendo um relacionamento aí muito abalado, né, por causa de um segredo que a Emma conta e que se torna algo extremamente perturbador. O filme, ele foca muito nessa questão de bastidores de noivado, questão da confiança, né, hipocrisia, tem vários outros temas, né, e a gente vai acompanhando ele como se fosse praticamente assim uma novela, né, o que dá a entender que você está ali assistindo uma novela, né. E o filme também ele foi muito criticado lá nos Estados Unidos, porque o segredo da Emma, que eu não vou contar detalhadamente para vocês, né, para vocês poderem assistir, é algo que pega muito, né? É algo assim muito temido, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, acontece bastante. E muitos ativistas, né, falaram que o filme suaviza isso, né, não mostra da maneira certa, né, não fala sobre a questão do apoio, de tratar isso aí de uma forma mais clínica, né, e também porque foca muito na questão do uso de armas, que é outra coisa lá inerente à cultura dos Estados Unidos, né, então assim, diversas críticas, né, ruins sobre o filme, mas lá, né, na questão dos Estados Unidos, justamente porque mexeu muito com esse lado deles, né. Eu já achei o filme assim, sim, essa parte, né, que eles falam, né, eu acho que poderiam ter focado de uma forma muito melhor, poderiam ter realmente focado na parte psicológica e tudo mais, mas também acho um filme, né, que soube mostrar de uma forma aí, né, bem A24, né, bem produtora A24, e bem a questão do Borg também, né, porque o Borg ele é conhecido por esse tipo de filme, que mexe muito com o social, né, mexe muito com a questão psicológica e tudo mais. E eu acho que tem coisas assim muito delicadas, né, porque a gente vê a questão da traição, a gente vê a questão das pessoas que não sabem lidar direito com o seu passado, né? Uma coisa que eu percebi muito é que fala muito sobre hipocrisia, né? Essa questão da gente estar sempre diminuindo os nossos erros. Olha, eu posso ter errado, posso ter feito isso, isso e isso, mas fulano errou mais do que eu. Porque fulano fez isso, isso e isso. Então ela merece ter o dedo apontado para ela merece ser criticada por isso, né? E o meu fica lá no segundo plano, porque eu não errei tanto assim, né? Essa mania que as pessoas têm de suavizar seus traumas e tudo mais, e seus erros, e apontar sempre para os outros, né? Porque sempre o outro é quem erra mais. O filme, ele também foca muito na fofoca, né? Principalmente nesses tempos que a gente tem, né? Na internet, que é tudo muito fácil, né? Você vai ali, sabe de uma fofoca e tudo mais. E sempre aquela coisa pela metade, né? As pessoas nunca vão ao fundo para saber o que realmente aconteceu, recebem, na maioria das vezes, aquelas informações sem muito fundo, né? Sem coisas muito detalhadas. E aí, né, faz-se aí um juízo, né? Um juízo, um pré-juízo aí que acaba aí prejudicando muitas pessoas. A questão dos Estados Unidos ter focado muito, né, nessa coisa da crítica e tudo mais, né, é mais, eu acredito que seja mais por causa da questão das armas, né, que lá sempre teve muita discussão sobre isso, proibir ou permitir, seja lá o que for. E tem uma das cenas que mexe muito, que é quando o Charlie imagina a Emma, né, toda sexy, com um fuzil na mão, né? Então, mostrando aí toda uma crítica, né, dessa questão das armas lá nos Estados Unidos, dentro da cultura deles, né? A questão da internet e tudo mais, o uso de armas para isso, né, para questão de ensaios fotográficos, seja lá o que for. Então, também é uma certa crítica, né? O que fez com que aí muitas pessoas, né, lá, né,
fizessem lá seus juízos aí, né, sobre o filme. E eu vou contar pra vocês um pouco, né? O filme ele começa mostrando o encontro dos dois, né? Da Emma com o Charlie. A Emma tava lá sentada, né? Lendo. E ele chega aí tentando, né? Impressionar ela, tentando falar com ela, tentando uma conexão. Só que ela continua olhando pro livro, né? E ele fica todo errado, ele tenta consertar. Até que depois ela acaba se virando para falar com ele e ele descobre que o lado que ele estava tentando conversar com ela jamais iria ouvir porque ela é surda, né, de um dos ouvidos. E aí, e do outro ela estava com fone ouvindo música, né? Então ela não ia ouvir nunca. E aí ela diz, comece de novo. E aí eles começam a conversar e tudo mais. E aí nessa hora a gente já foca pro Charlie conversando com um amigo dele, né? Contando sobre o encontro dela, querendo fazer lá um livro e tudo mais. E ela também, ao mesmo tempo, contando para as amigas, né? A gente se conhecia assim, a gente se conhecia assado. E vai mostrando toda a questão da vida deles, né? O cotidiano e como eles conseguiram aí, né, levar tudo isso aí para um noivado, né? Eles estão noivos, estão prestes a se casar, estão na semana que antecede os preparativos, até que eles saem com os amigos para tentar testar aí as comidas, né, do casamento, as bebidas e tudo mais. E eles acabam brincando aí de cada um contar um segredo, né, contar algo muito ruim que eles já fizeram no passado. E é nessa hora, né, que começa o desenrolar do filme, porque a Emma vai contar uma coisa que vai abalar as estruturas, né, tanto da amizade aí como do relacionamento dela. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.